Iniciar, né? Vou colocar aqui só na conversa. Pô, mas e aí? Iniciar a transmissão, né? Vamos mudar isso aqui, né? Ideias. Categoria. Salvar, né? Entrar ao vivo. Entrar ao vivo? Tô ao vivo, tô morto. Acho que eu tô ao vivo, né? Ah, tô ao vivo. Então, se tá aqui em encerrar a transmissão, quer dizer que ela foi iniciada. E se ela foi iniciada, eu tô aqui ao vivo. Muito bem, crianças e crianças. Tudo beleza aí com vocês? Deixa eu navegar um pouquinho na internet. Deixa eu desligar esse Wi-Fi aqui, né? Porque eu quero o máximo de banda para minha transmissão aqui, porque senão eu não vou ter condições nenhuma de fazer uma boa transmissão. Ai, ai. Eu só preciso do quê? Pera aí, já volto. Eu preciso do fone, né? Onde está meu fone? Meu fone não está aqui. Já vuerto. Cadê meu fone? Foneira aqui na mão, pá. Ai, ai. Fonezinho, né? De boa. Já coloca aqui. E é isso aí, né, pessoal? Vamos lá. Trocar umas ideias aí. Eu não fiz live. Não me atrevi a fazer um streamar ontem, anteontem, sexta e sábado. Ah, na moral, galera, eu tirei o dia pra descansar, porque foi embaçado aí, viu? Falar pra você que não foi tão simples essas 2 últimas semanas, não, viu? Trabalhando que nem um desgraçado, fazendo receita aí pra ter um final de ano menos ruim possível. Aí é... Pô, embaçado, viu, galera? Porra, tá difícil. Final de ano, hein? Aliás, eu já estava pensando em corrigir umas atividades. É isso que eu farei. Mas antes, deixa eu só ver aqui. Nossa, a sede funcionando de domingo. É, tá bom, tá bom. Eu vou dar uma olhadinha se eu lancei todas as avaliações. Amanhã eu vou lançar as notas, já corrigi tudo que tinha que corrigir, né? Não. Então, tô suave, tô tranquilo, tô de boas, né? Aqui. Nossa. Eu vou ter que fazer uma... Eu vou ter que elaborar um critério bacana aqui, viu? Porque com a segunda série eu fiz 3 atividades. 3 atividades tá bom no bimestre, pô. Mas na segunda eu tive 2 atividades. Atividades, sim, foram fortes atividades, mas nada muito desgastante, pô. Eu vou comentar todas as atividades. Porque, né? É aquilo. Nossa, aqui, esse aqui já passou de antes. Esse aqui vai com louvor, filho. Vai com louvor. Ah, tá tudo certo aqui, tá tudo certo. O que acontece é o seguinte, né, pessoal? Minhas atividades... Eu faço o seguinte, eu tenho alguns critérios para elaborar atividades. O primeiro deles é
por questões, perguntas que sejam relativas às aulas, né? Eu acho que isso é um critério adequado, né? Pô, imagina só. Falo de A, mas peço X na prova? Não dá, não dá. Eu, eu tento fazer questões mais elaboradas, então, de acordo com as aulas. Então, por exemplo, segunda série aqui do ensino médio, currículo antigo ainda, falar um pouco, né, sobre essa questão aí, modos de produção, a ideia de mais-valia. Então, se eu falei mais-valia, se eu falei modo de produção, tem que ser alguma coisa relacionada a isso. Eu não vou poder pedir, sei lá, de repente, a teoria do conhecimento. Sei lá, John Locke falava sobre teoria do conhecimento, né? Se bem que, prestem atenção numa coisa bacana aqui, hein? A ideia do ensino em geral, as pessoas falam, o que aprendeu no primeiro série do ensino médio, o professor não pode mais avaliar. Errado, tá? Isso é errado. O professor deve avaliar sim, beleza? E por que isso? Porque se você aprendeu lá, significa que você aprendeu. E se você aprendeu, você sabe qual é o problema de você ser avaliado por isso. Não tem problema nenhum. Aliás, é até desejável que o professor faça esse tipo de avaliação. Só que esse tipo de avaliação não pode vir dessa maneira. Faz uma pergunta e boa. Não, existe uma coisa que chama habilidades, né? Essas habilidades, supostamente, vocês, alunos, né? Um professor e aluno, tô falando aqui, né? Um professor está avaliando habilidades que os alunos aprenderam. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Vamos lá. Professor de língua portuguesa. Eu sou um professor de língua portuguesa. Então, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar meus estudantes, sei lá, estudaram o quê? Modernismo. Então, eu vou lá, não sei nem se é na segunda série de ensino médio, mas enfim, vamos supor aí que seja a segunda série de ensino médio. Eu ensinei modernismo para eles. Beleza. Nessa de ensinar modernismo, não posso simplesmente, quais os autores principais no mundo, no Brasil, quais as características do modernismo, que ele diferencia do parnasianismo, do dadaísmo, o que seria. Não. Quer dizer, sim, mas não é só isso. Eu posso examinar sua escrita. Quantas vezes o professor de língua portuguesa desconta lá você colocou casa com Z? Não existe. Então você vai lá, o professor vai lá e desconta ponto. Vê a vírgula. E isso você não aprendeu necessariamente naquela aula de parnasianismo, de modernismo, objeto direto. Não. Você aprende em outros momentos e até antes mesmo, né? Na sua alfabetização. E o professor está avaliando. Ele tem o direito. E você precisa ser corrigido, entendeu? Então, pega, por exemplo, sei lá, história. O professor está falando sobre Revolução Industrial. Da hora a Revolução Industrial, bacana. Mas o que vem antes? Tem que ter um pouco de história da Inglaterra, história do continente europeu. Se você chegar ao processo de Revolução Industrial, é totalmente dissociado, sei lá, da ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia não tem nada a ver com o processo revolucionário. Não, aí tá errado. Mas o professor não deu esse conteúdo. Alguém na sua trajetória escolar ensinou isso. E o que vocês têm que ver também é que, vamos supor que, eu fiquei sem professor no meu sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Comecei a ter professor no ensino médio. O cara tá avaliando uma coisa que eu não tive. Gente, a avaliação não é para se dizer, apontar o dedo na cara do aluno e falar, você é burro, olha que ignorante, imbecil. A avaliação não tem como objetivo isso. Uma avaliação, ela tem que ver se você sabe ou não. O professor está te avaliando, não é se te sentenciando, nem condenando, nem julgando. O professor está te avaliando. Então ele pega assim, o professor pega a prova lá, no modernismo, viu que você não sabe escrever. O professor de história pegou a sua prova lá, viu que você não sabe relacionar a ascensão burguesa com a industrialização dos processos, mecanização dos processos produtivos.
Ou então, geografia, pô, o cara não sabe diferenciar eras, né? Pô, o que significa? O aluno não sabe, então o professor tem que trabalhar aquilo. E você tem que aprender, o professor vai te ensinar e você vai aprender e tá tudo bem. Numa próxima avaliação você vai, né, se dar bem. A ideia é que você sempre aprenda mais. Esse é o objetivo de uma aula. Você tem que sair da aula sabendo mais, ou até mesmo com mais dúvidas que você entrou na aula. Porque as dúvidas vão mostrar para você o quanto você não sabe. É normal ter dúvida. Os alunos aí em geral falam, pô, nossa, dúvida, que droga, não posso ter dúvida. Eu não posso mostrar pro meu coleguinha, minha coleguinha que eu não sei. Você é uma besta se você pensa isso. Você é uma besta. Besta dobrada ainda, porque você fica pensando no que os outros estão pensando e às vezes as pessoas não estão nem ligando para você, tá? E você continua imbecil, burro, não sabe de nada. A obrigação do professor é tirar a sua dúvida. Uma dúvida honesta, uma dúvida sincera, né? Nada uma pergunta para tumultuar a aula, mas uma dúvida que você realmente não saiba. É a obrigação do professor. O professor não está lá para, seu imbecil, não sabe. Uma pessoa que está na posição de professora, e faz isso com o aluno, tem que ser chutado da sala de aula. Que negócio é esse? Não pode. Então, é bom que uma aula, é desejável que uma aula também deixe os alunos com um pouco de dúvidas. Porque o professor não consegue cobrir tudo, porque a gente, né, para a famosa pergunta, alguém tem dúvida, todo mundo fica naquele silêncio de velório. Ninguém fala nada. E às vezes até compreendo que realmente, na hora ali explicando, né, todo mundo, ninguém sabe, ninguém tem dúvidas, porque não pôs em prática. Um negócio é pôr em prática. Na hora da prática, começam as dúvidas, começam as dificuldades, e que tem que ser encaradas com a maior naturalidade, com a maior normalidade possível. Então, um dos critérios que eu vejo aqui nas minhas avaliações é, pô, será aí se o aluno tá, aluna tá, tá com dúvida? Mas é aquela dúvida ordinária, safada, aquela dúvida assim, tipo, a aluna nem sabia que não sabia sobre um determinado assunto. Agora sabe que não sabe. Então vem aquele plim na mente, aquele estouro, aquele boom, aquela explosão de conhecimento. Isso que é importante. Isso que é importante. Então as aulas de filosofia ela tem essa prerrogativa de reduzir certezas. Instrumentalizar o peão, a peoa lá de chegar, presta atenção nisso aqui. As coisas nem sempre são como você acha que devem ser ou que são. Então isso é importante. Então eu coloco isso, né? Então, primeiro critério meu é o que foi dado em aula. Segundo é o que supostamente o aluno deveria saber naquele estágio de desenvolvimento. E terceiro, provocar. Provocar. Tem que provocar. Se não provoca, né, se não dá aquele chacoalhão, aquele tranco, é uma aula medíocre, né? Ai, nossa, fiquei sabendo ali que, no, o português vieram lá de Caravelas pro Brasil, ai, nossa, foi um encontro do destino aqui, ai, puxa vida, nossa, Pedro Álvares Cabral, né, que legal, pô, isso é uma aula medíocre, isso é uma aula tacanha. Saber que, nossa, eles estavam em busca de especiarias, mas só de especiarias? Será que os caras já não tinham noção de que havia uma possibilidade fortíssima de terras para além do que já conhecido, que era Europa e Oriente? Será que a Terra não poderia ser um pouquinho maior do que eles pensavam? E aí eles fazem os cálculos, né? Pô, tem todo um contexto aí, né, de desenvolvimento do conhecimento humano. Então o que eles sabiam era aquilo. Pô, mas já sabiam que a Terra tinha, sei lá,
12 mil quilômetros de diâmetro, né, de circunferência. Na época, né? Isso aí eu não tenho um exame preciso para isso. Mas, pô, a gente só conhece 6 mil. Ah, pô, então quer dizer que tem uns 6 mil aí, né? Nossa, o que será que tem uns 6 mil, né? Aí levanta a teoria, pô, monstros marinhos, né? Queda de água, meia circunferência, pode ter. Ah, mas não, vou tentar, né? Para saber disso, a gente tem que sair de onde a gente tá para onde, né, a gente não conhece ainda. Claro. Aí o pessoal vai lá, né? As nações envolvidas à época, Portugal, Espanha, não, vamos, né, fazer uma expedição aí para saber ah, se há essas terras, essas possibilidades. E vem para cá. Então, a história humana ela é sempre complementar entre as disciplinas. É importante não só geografia, história, mas também física. A mentalidade, o desenvolvimento social, cultural da época. Então, quem vai para uma aula não é só de ensino fundamental e ensino médio. Você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, você tem que ir livre. Você tem que ir livre com vontade de aprender. Senão você vai pegar diploma. Diploma é fácil pegar. Diploma é fácil pegar. Puxa vida. Você pagou, fez as provas, você fingiu que aprendeu, o professor fingiu que ensinou e tá tudo bem. Aí não, né? Aí não. Pô, aí não. Então, é isso que as pessoas têm que ter em mente quando pegam uma atividade. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor na atividade, na prova. Ah, pô, eu não tirei 10. Cara, sinto lhe dizer, mas às vezes um 6, um 7 vale mais que um 10. Porque aquele aluno que já está acostumado a tirar 10 é um estudante de alto nível, de alto rendimento. Está acostumado, né? Está acostumada a estudar. E tem mais facilidade com os estudos, com a leitura. Talvez não seja o seu caso. Você tem que se esforçar mais. E outra, o seu esforço vale mais do que a facilidade do outro. Ué, porque pensa bem, vamos lá sair da escola. Vamos pensar em outra coisa. Um atleta. Vamos pegar futebol. O futebol. Futebol, você sabe, aqueles atletas que são natos, aquele que tem uma intimidade com a bola desde que nasceu, que dribla, que tem uma visão de jogo estratégica. Pô, o cara é fenomenal, né? E tem aqueles que são esforçados, mas cumprem um papel tático. Então o que esses fazem? Treinam muito. Eles treinam muito, porque sabem que eles têm limite técnico. A capacidade, eles jogam no limite da capacidade técnica deles. E aí que diferencia o técnico daquela pessoa que é artista no futebol. E isso em qualquer outro lugar também, né? O músico, tem aquele músico que é talentoso, que já pega um violão, nunca viu, já começa a ter intimidade com as cordas, né? Com a tonalidade, com a audição, né? O outro precisa estudar muito música, porque senão o cara não vai pra frente, não vai pra frente, não vai pra frente. Se não vai lá, é disciplinado na coisa, não vai. Eu lamento dizer que, assim, na maioria das coisas, eu sou isso aí, entendeu? Eu sou aquele cara que, se não se esforçar, se não, nossa, o conhecimento vem duro pra mim. Nossa, tem que estudar muito pra aprender pouco. Eu tenho que estudar muito pra aprender pouco. Enquanto eu vi colegas meus, tanto no ensino médio quanto na faculdade, os caras não iam pra aula e pá, conseguia média 10. Hã? E assim, o cara sabe mesmo, entendeu? E eu sei, porque sabe que eu aprendi muito com eles. Por exemplo, a prática docente. Os caras entram numa sala de aula sem preparo nenhum e dão show. Eu não, se eu entrar despreparado numa sala de aula, vixe, acontece uma guerra civil na sala de aula. Porque os alunos ganham na hora. Oh, esse cara veio sem preparo pra cá. E eu já sou meio bocudo mesmo, eu falo, puta, ó, gente, hoje eu vim assim,
na Lua, no mundo da Lua e tal. E a aula é uma merda, uma merda. Não vai pra frente, não vai pra frente, ó. Então eu tenho que preparar, eu tenho que ler, revisar o assunto. E não é revisar, eu leio, nossa, o cara não fez faculdade, pô, o cara não aprendeu isso. Eu aprendi, mas eu aprendi pra mim. O problema é eu ter que transferir esse conhecimento pro outro. E um outro que talvez nem vá fazer filosofia, não quer fazer filosofia, não gosta de filosofia. E esse é o maior desafio. Porque dar aula para aluno bom é fácil. É tranquilo. Agora eu quero dar aula para aquele aluno que é comumente taxado de ruim. Aquele aluno, aluna que, pô, dá trabalho na sala de aula, tem dificuldade para aprender. Então, isso que eu preciso afiar meus conhecimentos. E eu preciso dar uma aula tal como, pô, eu, aluno, gostaria de ter recebido. É difícil, é difícil. Então, essas avaliações, vocês têm que pegar com tanta seriedade quanto eu as fiz. Então, assim, é coisa... eu dou valor no meu trabalho. E, nossa, foi sem querer no jogabilidade. Aí eu já pus aqui a atividade. Eu dou valor no meu trabalho. Falta saber se vocês vão dar valor no conhecimento que eu estou passando para vocês, né? Então nós temos aqui uma pergunta simples. Oh, caramba. Pensei que dava para isso aqui. A número 1. Tendo as aulas de sociologia como referência, explique com as suas palavras. Não é na palavra de Marx, não é na palavra de Engels, nada disso. Nas suas palavras, a diferença entre rico e pobre. A diferença entre rico e pobre, tal como a gente assistimos nas aulas, vimos e assim por diante, é simples. Nós temos a ideia de que uma pessoa está bem, tranquilona, física e mentalmente, não tem nada de errado com ela, e mesmo assim ela não trabalha, ela vive às custas dos outros, das outras pessoas. Essa pessoa que está bem mentalmente, bem fisicamente e não trabalha porque outras pessoas trabalham para ela, essa pessoa é rica. A pessoa rica é aquela que usa o trabalho dos outros para viver, para se manter, para enriquecer, para ter capital, para ter riqueza. E o pobre? O pobre é o contrário de rico. O pobre é aquela pessoa que não interessa se está bem fisicamente, está bem psicologicamente, ela tem que trabalhar. Se ela não trabalhar, ela não consegue viver. Ela não consegue tirar o próprio sustento, se ela não trabalhar. E parte do seu trabalho, uma parte muito grande de passagem, vai para a pessoa rica. Isso é a diferença de rico e pobre de maneira tal que nós estamos vendo nas aulas. A pessoa, puxa vida, que legal as aulas do professor Nicolas, elas me inspiraram para fazer filosofia. Aí o peão entra em filosofia, vê tantas outras coisas diferentes e fala, porra, mas não era isso? Para o ensino médio, é isso. Beleza? Tranquilidade? Aí aqui, ó, outra questão. Eu sempre coloco charge. Imagens, eu acho que isso é importante. Então, observe atentamente a charge a seguir e assinale a alternativa que corresponde corretamente à forma de produção estudada em aula de sociologia. Então, nós vimos aí, basicamente, 3 formas de produção, mais uma entre parênteses aí, que é o artesanato, né? Então, nós vemos depois o Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. As alternativas aí, Fordismo, mercantilismo, Toyotismo e Taylorismo. Bom, eu sempre coloco uma alternativa extremamente absurda, que é para o aluno já arriscar aquela. Então a alternativa absurda é mercantilismo. Então, risca. Não é ela a resposta. Aí nós temos Fordismo, Toyotismo e Taylorismo. Nesse quadrinho, nessa tirinha, está colocando uma característica importante que é a da produção seriada. E que cada um tem a sua função exata na linha de montagem de uma empresa, de uma indústria, enfim, uma companhia.
E aí tem um cara que tá falando que vai se aposentar. Ele vai... Qual que é o desejo dele? É chegar lá na linha, no final da linha de montagem, vai descobrir o que ele tá fazendo. Por 3 décadas. Esse é o processo de alienação do trabalhador. É o início do processo. O cara não sabe nem o que está produzindo e nem para quem está produzindo. E é uma produção seriada. Essa é uma característica marcante do Fordismo. Ah, mas Toyotismo e Taylorismo se aproveitam disso. Sim. Mas o Fordismo que desbravou essa ideia aí. Beleza? Ah, Fordismo tem alguma coisa a ver com Ford? Tem tudo a ver. Começou com o tal do Henry Ford, o criador, fundador da companhia Ford Motors lá, que, enfim, dispensa apresentações. Aqui, ó. Acerca do Toyotismo e Taylorismo, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a errada é certa. Ha! Entenderam? É isso. Cuidado, galera, cuidado. A errada é certa e a certa é errada. Você tem que assinalar a errada para ficar certa. Firmeza? Então nós temos Toyotismo e Taylorismo. Nós temos que achar algo de errado. Então, ó, Toyotismo e Taylorismo são formas de produção que visam lucro? Sim. Então ela está errada. Porque ela está certa. Entenderam? 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 Entenderam aí? Então ambas visam lucro. Mas eu não quero a correta, a alternativa correta. Eu quero a incorreta. E essa está certa. Portanto, ela não vale. Ok? Outra alternativa. O Taylorismo visa uma visão. Olha que bacana, hein? Visa uma visão mais branda da exploração dos trabalhadores. Evitando a competição interna. Nossa. Nenhuma empresa no capitalismo abandona a competição interna. Então, se você sabe disso, você não precisa nem saber o que é Taylorismo e o que é Fordismo, o que é Toyotismo. Você já sabe, se são produções, modelos de produções dentro do sistema capitalista, competição interna é uma condição sine qua non para a exploração dos trabalhadores. E não tem nada de brando, é ao máximo. Então, essa está errada. Portanto, está certa. Essa que você tem que assinalar. Firmão. Aí aqui, ó. Vamos ver as outras, né? Pode ser que tenha alguma coisa errada. O Toyotismo trabalha com a noção de estoques reduzidos. É aquelas estoques just in time, de demanda. Para atender a demanda de mercado. Está certo. Está certo, está errado. O Taylorismo, assim como o Toyotismo, visa maximizar a produção com a alta especialização do trabalhador. Certo. Portanto, errado. Então é a segunda alternativa aí. Firmão. Aqui as charges número 4 e 5, que tem aí que eu fiz em conjunto com o professor de filosofia. Interprete a imagem a seguir de acordo com as aulas de Sociologia e Filosofia que você teve nos terceiros e quarto bimestre. Olha só, estamos exigindo terceiros e quarto bimestre aí. Posso fazer isso? Claro que posso. Foi coisa ofertada em aula, então tá aí. Inclusive essa tirinha da Laerte, nossa, gente, Laerte é assim, juntamente Laerte, Angeli, o Adão Iturrusgaray e o saudoso e finado Glauco, são cartunistas assim excepcionais. Vocês precisam conhecer o trabalho dessas 4 pessoas. De outros também, mas esses 4 são excepcionais. E Laerte, assim, as sacadas que são transmitidas nas tiras, nas obras, são excelentes. E aí nós temos aí uma tira, cartunista, chargista, Laerte. Laerte Coutinho. Então aí são 6 quadrinhos pequenos, né? Quando eu peço para os meus alunos, minhas alunas, responderem a
atividades dissertativas sobre uma charge, uma imagem, uma tirinha, e usando as aulas de Sociologia e Filosofia, você tem que usar as aulas de Filosofia e Sociologia. Não adianta narrar apenas o que está no quadrinho. E vocês me desculpem a vizinha aqui, que ela gosta mesmo de ficar conversando no hall, infelizmente. Ela tem esse péssimo hábito de achar que a conversa dela é tão interessante que o condomínio inteiro precisa escutar. Enfim, como que você deve responder a uma charge dessas, a uma questão dessa aí? Primeiro, claro, descrever a charge, descrever a imagem. Ah, mas você acabou de falar agora que é descrever... Não, calma. Descrever a imagem, descrever a charge não é suficiente para a resposta. Mostra que apenas você leu e falou, ah, pô, bacana. Mas só. Mas aqui, ó, interprete a imagem a seguir de acordo com as aulas de Sociologia e Filosofia. Se você interpreta a imagem de acordo, sei lá, com conversa de bar, não é o que está sendo pedido. Pode até estar certo, mas não é o que pediu. É importante vocês saberem interpretar as chamadas, as comandas, as questões. Vocês não fazem isso, vocês não leem o que está sendo pedido. Aí erra, pô, mas eu achava que estava certo. Não, não tá. Porque você não leu a maldita questão. Ou a bendita questão nesse caso aqui. Então vamos lá. Um exemplo de resposta esperada na número 4. Obviamente que é só um modelo. Não é para seguir isso. Ah, se eu fui um pouco diferente disso aí, tirei 0. Não. É o que se espera de um aluno que estudou de maneira satisfatória. Então, beleza. Resposta. A tira, a charge apresentam uma sequência de 6 atos ou 6 quadrinhos com 3 personagens distintos, sendo a personagem principal com uma arma na mão. No primeiro quadrinho, um homem, um personagem secundário, ordena para a personagem na mão, com a arma na mão, que atire. A personagem com a arma na mão pergunta se pode atirar. Beleza? Então é isso. Na sequência, a personagem principal atira e as 3 personagens dizem que só mandou, não disse que podia. O outro não mandou, só disse que podia. E o outro só disse que atirei. O que quer dizer isso? Primeiro, nós vimos a questão do poder. Né? A questão do poder, tanto na aula de Sociologia, na aula de Filosofia também vocês viram. A ideia de que pode-se. E essa ideia de pode-se vem com a banalidade do mal, em que a ideia de que a pessoa executa ordens sem se responsabilizar por elas. Então o outro disse, ó, mandei atirar, mas eu não falei que podia. Ó, atire, se você atirou é problema seu. O outro não mandou nada, ele só falou, não, pode. Ah, você pode fazer o que você quiser, mas eu não falei pra você atirar. Você atirou porque você quis. E o cara aí de óculos escuros, que é a personagem principal, só diz, eu só atirei, né? Pô. Um mandou e o outro falou que eu posso, então beleza, eu juntei as duas coisas e fiz, do meu agrado. Então aí você pode falar o seguinte, as 3 personagens juntas, na sequência, resumem, colaboram, corroboram, ilustram a ideia de que a violência é perpetuada através de um poder. Esse poder ele não é assumido em responsabilidade por nenhuma dos 3 personagens. E isso evoca uma ideia de nulidade ou irresponsabilidade ou abstenção da reflexão nos próprios atos, o que pode levar a danos a terceiros, como sugere, não mostra, sugere a tira, o quadrinho, a obra de Laerte. Pronto. O
Tinha que colocar a ideia de violência, tinha que colocar a ideia de poder. Tá muito claro aí. Beleza? Então é a quinta e última questão. Mafalda excepcional, linda e maravilhosa. Que é a mesma coisa, interpreta a imagem a seguir de acordo com as aulas de Sociologia e Filosofia que se no quarto bimestre. Olha que bacana. Então aqui nós temos a Suzanita, que é a loirinha, e a Mafalda, que é a de, né, lacinho vermelho no cabelo. Então aí nós temos aí, ó, vamos responder já, hein? Nós temos aí na tirinha do Quino, o cartunista Quino, argentino, que é o criador da Mafalda, recentemente falecido. Se não me engano, acho que ele faleceu esse ano. Esse ano ou ano passado, mas assim, não tem no máximo um ano da morte dele. Duas personagens, você não precisa colocar o nome delas, eu só estou falando para vocês, e não está escrito aí, se não está escrito, beleza, mas duas personagens em que a menininha loira deseja ter muitos vestidos, enquanto a menininha de cabelos pretos, cultura. No que a menininha loira indaga se sem cultura a polícia te prende. Dando a entender que cultura é inferior à roupa, já que ela diz, e continua dizendo, que se sair nua, sem vestido por aí, né, pelos lugares, pela rua, pelas praças, sair sem roupa, a polícia pode prender. No quadrinho final, a menininha de lacinho ou a menininha de cabelo preto bate na loirinha, mas confessa que ela teve que bater em alguém que tem razão. A charge, interpretação agora. Descrevi, agora vou interpretar. A charge mostra ou faz uma crítica ou contextualiza. A minha vizinha que voltou a falar no corredor. A charge mostra um contexto, uma situação em que a cultura não é valorizada. E as vestimentas, sim. A cultura representando o ser, o que a pessoa é, e os vestidos, o que a pessoa tem. Nesse sentido, o que as pessoas têm é mais valorizado do que o que as pessoas são. Esse tipo de conduta pode levar à violência de pessoas que, apesar de terem cultura, apesar de terem conhecimento, sucumbem a práticas violentas para impor seus desejos, suas manifestações de vontade, suas ideias. Impor sua ideia, seu poder. Entendeu, galera? Então é dessa forma aí que a gente trabalha. Da mesma maneira, eu converso com vocês a respeito da atividade da terceira série do ensino médio. Terceira série do ensino médio, ela é mais uma... Estou na Twitch aqui, vamos ver se a transmissão tá boa. Ah, beleza. Tá rolando lá. Nós estamos aqui com um contexto da terceira série de ensino médio em que eu trabalhei basicamente política, questão de Estado, governo, cargos públicos de mandato eletivo, do legislativo, sendo vereadores na cidade, deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores na esfera federal, no país. E os executivos, que são os cargos de prefeito nas cidades, governador nos estados e presidente da república no país. Além disso, a gente trabalhou com alguns contextos e
Leitura. Basicamente, já que nós estamos falando de cidadania, nós estamos trabalhando também com leis. Então, nós temos uma lei aí, né? Nós vimos o Código Penal, a Constituição Brasileira, nós vemos o Estatuto da Igualdade Racial. Então, nós temos um conteúdo bem denso aí. Bem denso. Que eu desdobrei em questões. Então, nós temos a questão número 1 aí. João está cumprindo pena de reclusão por um crime X. Eu não falei que crime que é um crime X, mas é crime. A ação é criminosa. Então já está cumprindo pena de reclusão. O que é isso? Significa que João já teve sua sentença transitada e julgada nas duas instâncias. Foi condenado na primeira instância, recorreu, foi condenado na segunda, agora está no chilindró, cadeia, gradinha, sol nascer quadrado. Pois bem, isso é um fato. João está cumprindo pena de reclusão. Fato 1. Fato 2. A Câmara Federal e o Executivo Federal, então, ou seja, deputados, senadores e o presidente da República, aprovaram e sancionaram, respectivamente, ou seja, Câmara Federal aprovou, Executivo Federal sancionou, que esse crime X que o João cometeu deixou de existir, não sendo mais passível de punição. Então, João cometeu um crime X. Fato 1. Fato 2. Esse crime X deixou de existir. De acordo com o Código Penal, João deverá o quê? O que deverá acontecer com João? Alternativa 1. Ter a pena aumentada, pois ninguém mandou ser besta de cometer um crime. Ai, nossa, que engraçado, pô, professor engraçadão, pô, professor divertido, olha só as alternativas que ele coloca. É. Mas muitas pessoas pensam isso. E essa alternativa está errada. A pena não deve ser aumentada. Ah, ninguém mandou ser besta de cometer um crime. É. Cometer um crime errado? É, mas... Cuidado na hora de sentenciar pessoas. O que hoje é crime, amanhã pode não deixar de ser. E vice-versa. O que hoje não é crime, amanhã vira crime. É o famoso, né? Nossa, sempre o argumento da escravidão. Mas é um bom argumento. A escravidão era uma prática legalizada, um comércio institucionalizado. Deixou de ser isso, né? Uma prática livre, correta, bela e moral, para ser uma prática asquerosa, para ser uma prática ilegal, passível de punição. Sempre foi, na verdade. Só que as leis elas não representam necessariamente o que é correto, o que é justo. As leis só representam aquilo que uma sociedade quer ou não naquele momento. É isso. Com as drogas é a mesma coisa. As drogas até o século XIX era cocaína, maconha, era totalmente legalized. Depois que veio não pode. Com a ideia moral que a sociedade não quer, com as famílias, as criancinhas. É tudo isso aí. Então, a lei não necessariamente é algo que é correto, que é justo, que é certo universalmente. Ela só reflete, vontade dos poderosos. 2, a vontade dos poderosos apoiada na suposta vontade popular. Para isso que serve uma lei. Pessoas da faculdade de Direito discutam aí comigo depois. Beleza? Então, ter a pena aumentada? Não. Então, primeira alternativa, tchau. 2. Continuar cumprindo a pena, pois a lei atual não vale para ele. Na verdade, nós temos uma pegadinha aí. A lei só vale para o cidadão em geral quando a lei é benéfica ao cidadão. E isso inclui aqueles que estão cumprindo pena. Então, se a lei reduziu a penalidade ou o crime deixou de existir, essa pena tem que ser de acordo com a nova legislação. Tem que ser cumprida a nova legislação. Agora, se o crime não deixou de ser crime, e pior,
A pena aumentou, aí então não vale. Então não vale para o réu. Não vale para o réu, não vale para o prisioneiro. Para a pessoa encarcerada. Para a pessoa que está cumprindo pena. Para a pessoa reclusa. Não pode. A lei só vale, a lei atual só vale se for benéfica em relação a quem está cumprindo pena. Se tiver alguma coisa que seja pior, aí então não vale. Beleza? Então essa também está errada. Então aí, ó. Deve verificar o caso específico, pois se for crime imprescritível, João permanece. A lei não fala nada disso, não. Até porque se o crime que ele cometeu for imprescritível, mas depois deixar de ser crime, beleza, João tá bem na fita, ó. O que nos leva à última alternativa. João deve ser solto imediatamente. Então a legislação só deve valer se for benéfica para aquela pessoa, para aquela comunidade, para aquele segmento da população. Então aqui a lei foi benéfica para o João. O João já estava cumprindo pena, só que pena por um crime X que deixou de existir. Ou seja, se deixou de existir, não é mais crime. Se não é mais crime, ele não tem porque estar na cadeia. Claro que não é, tem nem tudo no preto e no branco. O João não deve ser assim, deixou de ser crime, o carcereiro vai lá, abre a porta para ele e sai vontade. Não. O advogado, no caso aqui do João, deve entrar com um pedido no juiz. O juiz vai analisar os pareceres, né? Vai ver a situação, o contexto, vai ver se a lei aplica para ele. E, no caso afirmativo, a lei aplica para o João realmente tem que ser solto. Vai expedir o alvará de soltura, que vai ser cumprido pelo carcereiro, pelo sistema penitenciário ali, pelo diretor do presídio, assim por diante. Beleza? Então, João deve ser solto imediatamente. Uma coisa bacana aí, ó, da questão número 2. Das alternativas abaixo, apenas uma não corresponde às cláusulas pétreas. É aquela questãozinha, né, bacaninha. Assinale a errada. A errada está certa. Então, ó, assinale a alternativa abaixo, apenas uma não correspondente às cláusulas pétreas. Não são objeto de deliberação da Constituição do Brasil. Assinale. Então, o que quer dizer isso? As cláusulas pétreas no artigo 60 da Constituição brasileira são 4 itens que não pode mudar nem se o Congresso Nacional, os deputados e senadores, votarem todos favoráveis. Então, os 513 deputados e os 81 senadores votarem favorável mudar, não pode mudar. Então, são esses 4 aqui. A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto e universal e periódico, a separação dos 3 poderes e os direitos e garantias individuais. São esses 4. Isso não pode mudar nunca. Então nós temos a alternativa A, a forma federativa do Estado. Esse é uma das cláusulas pétreas. Essa é uma das cláusulas pétreas. Ela está certa. Então está errada, não podemos assinar. A separação dos poderes é uma das cláusulas pétreas. Então ela está certa, então ela está errada, não podemos assinar. Os crimes imprescritíveis. Está errado. Os crimes imprescritíveis não correspondem à cláusula pétrea. Portanto, está certo, porque ela está errada. Pode assinalar essa daí. E a quarta, os direitos e garantias individuais. Também fazem parte das cláusulas pétreas, então não é para assinalar. Ok? Aqui, ó, legislação do Estatuto da Igualdade da Etnia Racial no Brasil. Ué, tá chovendo? Tá com barulho lá fora, barulho de chuva. Aqui, ó. Essa legislação, Lei 12.228 de 2010, define o que é uma pessoa negra no Brasil. Então aqui, ó. O que é uma pessoa negra, né?
se eu não me engano, é essa aqui, ó. É o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme quesito de cor, raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Isso é uma pessoa negra no Brasil. Para todos os fins, uma pessoa negra é aquela que se autodeclarou preta e parda, conforme o quesito de cor ou raça, usado pelo IBGE, ou que se autodeclara isso. Qualquer outra coisa não é negro. Tá? Então precisa do IBGE ou da autodeclaração da pessoa. Essa autodeclaração da pessoa é feita onde? No próprio IBGE, no censo que o Brasil faz, ou deveria ter feito ano passado, né? E que até agora não fez. A cada 10 anos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz análise, né, da população em geral. Quantos estão trabalhando, qual a expectativa de vida da pessoa, né, quantos anos tem a população em média, qual é a quantidade de pessoas nas faixas de idade, a cor, grau de escolaridade e assim por diante, nível socioeconômico. O IBGE ele faz o censo e é muito importante fazer o censo. Porque com esses dados os políticos podem fazer políticas públicas, né? Poxa vida. São dados e parâmetros utilizados para fazer políticas públicas. Beleza? Nós também trabalhamos a questão de etnia, raça. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar a ideia de raça com seres humanos. Eu gosto mais de trabalhar etnia, e a gente ensina isso em sociologia também, porque raça é uma questão de pele, né? Você vê a cor da pele. E aí você vai basear a pele de alguém com base em quê? Tem um mostruário de cortina, tinta, casa de tinta. Agora eu vou lá na casa da Souvenir, Lux Color, falo, dá um mostruário de tinta aí porque eu quero fazer um censo de IBGE. Não existe isso. Então, se a pessoa falou que ela é preta, negra, dane-se, velho. Não vou ficar discutindo. Né? Só que isso não vale só isso. Tem que ver a cultura. Então, a cultura envolve a religião, a alimentação da pessoa, os vestimentos, posicionamento político. Então, a etnia, ela engloba. Ela é mais do que a cor da pele da pessoa. Ela é a pessoa na integralidade e na sua individualidade perante a sociedade. Então, por isso eu prefiro o termo etnia. É uma preferência. Eu acho ele mais válido, mais correto, mais completo. Firmão? E aí nós temos aí, né? Interpretar a charge abaixo de acordo com as aulas de filosofia e sociologia, né? Não esqueçam da própria definição de política e cidadania. Pô, e a galera não colocou nada disso. Nenhuma resposta que veio aqui colocou isso. Pô, aí vocês me quebram, galera. Vocês me quebram. Pô, não dá desse jeito. Então vamos lá, vamos responder isso aí? Nós temos uma charge. Aí o caso é o Areonauro, tá? Que é o autor dessa charge. Nós temos uma charge em que um homem, possivelmente um político, ou um candidato, ou um representante de bairro, diz que nós devemos manter a cidade limpa. E aí ele explica que jogar lixo na rua causa problemas como entupimento de boca de lobo, alagamento e atrair doenças, ratos, insetos. Beleza. Num segundo quadrinho aparece esse mesmo cidadão jogando lixo na rua. O que mostra a incoerência, a hipocrisia do cidadão. 2. A falta de consciência da sua cidadania, ou seja, ser um bom cidadão, e
consequente falta de noção ou desconhecimento da palavra política, que é a ideia política do termo grego polis, que significa muitos, muitas, aí no caso muitas pessoas, formando uma sociedade, e essas pessoas com interrelações, ou relações de interdependência entre elas. Ou seja, para resumir, um cidadão explica o que é cidadania e política, mas não põe em prática. Acabou. Fim. Não precisa de mais nada. Mais nada. Vê que eu não peço a cura do câncer para vocês, gente. Eu não peço a cura do câncer. Eu não digo para vocês o que vocês têm ou não que fazer. Entendeu? Eu não chego para vocês, não, ó, diz aí sobre dobras espaciais, seus bandos de verme, burro, ignorante. Não, cara, é uma coisa comum. Tranquilão. É uma coisa assim, do cotidiano. Do cotidiano. É isso que eu quero de vocês. Firmão? Fazendo isso dá que dá. Pô, fica show de bola. Belezinha? Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que por enquanto não temos nada mais a declarar.